Olá, estudante do 8º ano da Escola Antônio Lins da Rocha, do município de Colônia Leopoldina. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse nosso espaço virtual. Eu sou o professor Marlon Oliveira, professor de ensino religioso, e durante esse período das aulas remotas em casa, serei eu que vou acompanhar os estudantes do 8º ano e do 9º ano. Mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje são as correntes filosóficas e a religião. Bem, as correntes filosóficas, elas são formas de pensamento importantes que se desenvolveram ao longo do tempo. E cada uma delas tem uma forma de pensamento, uma opinião diferente sobre o sentido das coisas, bem como também sobre a religião. Então, é sobre as correntes filosóficas que hoje nós vamos conversar e nós vamos estudar nesta aula. Então, você é convidado, convidada a me acompanhar, bem como também você já deve ter lido no corpo do blog as informações mais importantes que deixamos disponibilizadas para você acompanhar o conteúdo. Mas vamos revisar alguns detalhes importantes aqui para que você entenda tudo direitinho. Então, vem com atenção e participa com a gente. Para que a gente aprenda direitinho o que são as correntes filosóficas, é muito importante a gente conhecer o que é a filosofia. Então, a filosofia é um campo do conhecimento que estuda as várias formas do pensar. A filosofia surgiu na Grécia Antiga, que a gente estuda em História, e se desenvolveu até os dias de hoje. A filosofia também é conhecida como a ciência do pensar. Certo? Então, aprender filosofia é importante porque a gente aprende também a pensar de uma forma crítica, antenada, correta, lúcida. Então, para que a gente aprenda o que são as correntes filosóficas, é muito importante que a gente saiba o que é a filosofia. Repetindo, a filosofia é um campo do conhecimento que estuda as várias formas do pensar, mais conhecida também como a ciência do pensar. Agora vamos conhecer de forma mais direta o nosso tema. O tema, repito mais uma vez, são as correntes filosóficas e a religião. As correntes filosóficas são formas diferentes de pensamento. Cada uma delas apresenta uma ideia diferente do sentido das coisas. Consequentemente, essas correntes filosóficas, elas foram criadas por filósofos e filósofas, homens e mulheres que, ao longo do tempo, se dedicaram a estudar a filosofia. As correntes filosóficas, elas são muito importantes porque elas têm uma opinião, um pensamento sobre o sentido das coisas e também sobre as religiões. Então, nós vamos estudar nessa aula de hoje 3 importantes correntes filosóficas. Acompanha comigo e presta bem atenção. As 3 correntes filosóficas que vamos estudar hoje são a corrente filosófica do idealismo, a corrente filosófica do materialismo e a corrente filosófica da escolástica. Essas são as primeiras 3 correntes filosóficas que nós vamos estudar. Consequentemente, nas próximas aulas, estudaremos as próximas. Bom, presta bem atenção agora que eu vou te explicar o que foi a corrente filosófica do idealismo. A corrente filosófica do idealismo, ela defende uma única verdade a partir da existência da razão. O que é a razão? A razão é a capacidade que todo ser humano tem de entender as coisas que existem ao seu redor. Então, essa corrente filosófica chamada de idealismo defendia justamente a razão como uma das formas importantes para a gente entender o sentido das coisas. A segunda corrente filosófica importante é a corrente filosófica do materialismo. Essa corrente filosófica defendia justamente que o pensamento deveria ser construído a partir de coisas concretas, a partir da existência e do sentido da sua materialidade.
não apenas de ideias, mas de coisas concretas. Já a corrente filosófica, ela é uma corrente de pensamento crítico que defende, a construção do sentido das coisas a partir de experiências vivenciadas, ou seja, a gente entende a partir do momento que a gente experimenta as coisas. Então, essas três correntes de pensamento, elas são importantes para a gente entender o sentido das coisas que existem ao nosso redor. Então, se liga nisso agora. As três correntes filosóficas que acabamos de explicar, elas nos ajudam a entender o sentido da religião. A religião é um elemento muito importante, presente na vida das pessoas e presente na vida das sociedades. Então é necessário que a gente compreenda como a religião ela vai influenciando a forma de acreditar, de pensar e de se comportar das pessoas. E essas correntes filosóficas, elas nos ajudam justamente a entender como as formas diferentes de pensamento também estão relacionadas às várias formas existentes de religião. Ok? Até a próxima aula. Vamos seguir agora para as atividades. Fiquem na paz e continuem se cuidando.